Nós estamos no item 18, né, gente? Então, que é o item que fala sobre Jesus e o relacionamento. São vários capítulos, né, que estão ali como indicação de leitura, e eu quero começar, né? Tem o capítulo 15, Vingança, tem o capítulo que fala sobre a piedade, né? E, e amor filial, mas eu quero começar pelo egoísmo, né? Que é realmente algo básico e fundamental para todos nós, já que o egoísmo ainda é algo muito presente na nossa dinâmica psicológica e espiritual, né? Então, capítulo 14 do Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E, e a Joana vem com uma frase que é muito forte no início do capítulo, ela fala, ela compara, né, o egoísmo a uma úlcera moral que vai degenerando o organismo espiritual. Então, olha só a força desagregadora do egoísmo, o quanto ele é não só um impedimento da nossa caminhada evolutiva, como também é algo que não só impede, mas que prejudica, né? Desarticula e justamente faz com que a gente perca a nossa conexão com o self, com a nossa essência espiritual mais nobre, com o nosso lado divino. Então, o egoísmo é antagônico a tudo aquilo que a gente quer fazer valer enquanto progresso espiritual, enquanto caminhada, enquanto conquista dos valores divinos. O egoísmo fecha as portas. O egoísmo acaba sendo um elemento, né, que, de uma certa forma, impede o desabrochar do céu. Né? Claro, esse egoísmo ele está falando de uma condição que é presente psicologicamente e tem uma função, teve uma função espiritual, ainda tem, quando a gente reencarna e o bebê, a criança, ainda está centrado nela, né, nesse narcisismo primário que o Freud dizia, né, onde está querendo buscar gratificação e se coloca como o centro do mundo, né? Mas do ponto de vista espiritual, né, o egoísmo, né, não é mais uma necessidade, né? Agora eu entrava porque ele é justamente ainda um reflexo daquele momento primeiro da humanidade aonde o homem estava se autoafirmando, né? É natural que numa primeira fase, onde nossa consciência é muito limitada, é muito primária, né? Onde a gente está começando a tomar posse de nós mesmos e do mundo, né? Pelo instinto de sobrevivência, né? Que a o nosso trabalho primeiro é de se proteger, é de se autoafirmar, é de uma certa maneira fazer valer quem somos, né? Então, isso gera um princípio de dominação, né? Então, esse homem que nós fomos, né? Esse homem primitivo, lá do homem das cavernas, né? O homem daquela primeira fase, ainda vivendo a brutalidade de uma natureza muito elementar, ele tem que dominar a natureza, ele tem que lutar contra os animais ferozes, ele tem que, de uma certa maneira, encontrar caminhos de sobrevivência. E nesse exercício, né, ele está centrado nesse modo, primeiro, né, de manter a vida. Né? Manter a vida, e ele compreende, daí, nesse modo primário e inalimitado, que quanto mais ele dominar,
quanto mais ele pensar nele, né, buscar alimentos, se proteger, buscar recursos, né, contra o frio, mais ele está no controle e mais ele está numa situação de privilégio, né, de recurso, de condições de sobrevivência. Então, isso vai sendo internalizado, vai sendo automatizado o nosso psiquismo. São milhares de centenas e milhares de anos, né, que a gente vai vivendo nesse modo. E dentro disso, né, a gente vai criando esse automatismo que faz com que a gente se acostume a achar que a vida é pensar em nós e viver essa noção de poder, né? Desse poder de impor, né, ao outro, de submeter ao outro às nossas necessidades, né? Mas chega um momento, né, e a Joana vai trabalhar isso muito bem também lá no livro Em Busca da Verdade, né, que a gente tem que dar um passo importante, né, romper com essa visão mais limitada, primária, né, para que o amor que está em germe em nós se desenvolva. Né? Então, há essa caminhada que a Joana fala do processo de iluminação e de individuação, né, que é esse processo que, na medida que a gente vai adquirindo consciência, e nesse movimento de adquirir consciência, por ainda a gente está ainda prisioneiro dessa faixa ainda de compreensão muito limitada, muito ainda tomada pelo impulso, pelo instinto e pela necessidade, então, de se autoafirmar, a gente se perde nesse jogo, né? É, e aí a gente vai, de uma certa maneira, agregando elementos psicológicos, mas que são um desdobramento desse ato primeiro de sobrevivência. Aí vem a presunção, aí vem o orgulho, aí vem a questão do poder, aí vem a questão de que a gente ainda trata os outros como se os outros fossem animais que têm que ser caçados e, e dominados, né? Então, ou seja, essa imagem, né, está ali presente. E mesmo que a gente não tome consciência disso, né, como diz a benfeitora, está arraigado no nosso inconsciente e nossa forma de ser no mundo. Até que a gente começa a ser frustrado, tem outras necessidades de afeto, né? A gente acha que é dono do outro, o outro frustra a gente, fica bravo, a gente daí mata a criatura, que acha que a criatura não pode ser de outro, só nosso. Então, aquelas coisas doidas que ainda existem no mundo, né? Que ainda é reflexo desse orgulho e desse egoísmo, acima de tudo, né? Até que um dia a gente cai em si, né? Que é o passo inicial que a benfeitora coloca, né? De conversão, né? De algo novo que é despertado e de um valor que ainda não está desenvolvido, mas que a gente começa a aos poucos ir desabrochando, né? E tomando consciência do quanto essa atitude egoísta é gerador, desperdiça o nosso tempo, em vez de ser uma lógica que constrói, uma lógica que impede. E aí tem essa necessidade de sair de si mesmo. Né? Esse sair de si mesmo, que a Juna fala que é uma terceira fase, então, do processo de individuação, que eu reconheço que para mim poder conquistar coisas para mim, né, eu tenho que abrir mão de mim. Para me engrandecer, eu tenho que me tornar pequeno. Para angariar recursos, eu tenho que me voltar para o outro, né? E começa esse movimento de caridade, de amor, e ela fala então do altruísmo aqui, né? Que de uma certa maneira então, a terapia, o nosso egoísmo é justamente é, ser altruísta, né? Ser caridoso. Por que, diz Joana de Anjos? Por que o altruísmo ele é tão importante assim? Por que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, fora da caridade não há salvação? Por que a caridade ganha um destaque, um valor central, né, na visão espírita?
porque justamente a caridade é uma síntese de todos os valores espirituais. Para tu fazer, para tu ter caridade ou ser altruísta, tu tem que ser sensível ao outro, se colocar no lugar do outro, tu tem que ser humilde, tu tem que ter compaixão, tu tem que ter amor, tu tem que ter uma atitude corajosa. Então, a Joana vai falar que o exercício do altruísmo desenvolve, né, os sentimentos superiores. E isso vai, então, como ela vai trazendo, ampliando as possibilidades da minha natureza espiritual, despertando nosso crescimento e rompendo daí o egoísmo, né, gente? Então, essa é a ideia que a benfeitora coloca. Então, um dos caminhos, né, de lidar com o egoísmo é na relação com os outros. Na medida que eu, de uma certa maneira, me abro para o outro, saio de mim e vou ao encontro do outro, né, começo a me relacionar e sentir a dor do outro, me comover com a necessidade do outro e poder, de uma certa maneira, estar disponível ao outro, eu começo, então, a criar um campo de comunhão e de expansão de possibilidades da minha natureza divina, né? Mas a Joana disse que isso é um processo que não é fácil. Por quê? Porque a gente ainda é um homem muito, a gente é um ser muito contraditório. E o egoísmo, nosso ego está muito identificado com o egoísmo. Então, há um processo, né, de que esse egoísmo se disfarça de muitas maneiras, diz a benfeitora Joana de Andes. Então, a gente justifica isso, né? O egoísmo da mãe pelo seu filho, a gente diz, mas é amor, né? Eu faço isso pelo amor do meu filho, né? Ah, ah eu não dou para o outro porque o outro tem que tomar consciência, tem que se esforçar por ele mesmo, né? Então a gente vai dando desculpas para não ajudar, para não cooperar, né? E também, eu preciso, né? Eu tenho que também pensar em mim um pouquinho, as pessoas dizem assim, né? Eu também tenho que ser feliz. Então, em nome da felicidade, em nome do nosso ego, ah, ah, a gente começa a gerar toda uma lógica do ego para se manter nesse lugar, né? E realmente isso impede de a gente poder realmente fazer essa entrega verdadeira de amor e de confiança também no amor divino. E ela ia traz a figura do Cristo, como ela sempre traz aqui no livro, né? Na sua postura, na sua forma de se colocar, na sua forma de se relacionar com as pessoas, né? Ah, ah, e do canto ele pôde ser, né, esse exemplo máximo, né, de altruísmo. E aí a Jona fala da diferença do altruísmo e da pessoa servil, né? Porque às vezes a pessoa quer se mostrar caridosa, quer se mostrar dadivosa, e na verdade é um egoísmo, né, dela. Eu sou serviçal, eu sou submissa, não porque eu gosto do outro, do quero ajudar, ou porque eu quero realmente ser amado, porque eu quero, de uma certa maneira, evitar olhar para minha sombra, porque eu quero, de uma certa maneira, controlar o outro, porque eu quero preencher minha carência, porque eu quero, de uma certa maneira, dar conta, muitas vezes, da minha autoestima baixa. E não é um amor genuíno, não é realmente. Então, de uma certa maneira, mesmo o altruísmo, ele pode ser um disfarce, um aparente altruísmo, isso é um disfarce num discurso que é servil, né? Então, o Jonas fala que, de uma certa maneira, havia uma afetuosidade em Cristo, um altruísmo
pleno, mas não, mas ele nunca foi servil, né? Então, ele manteve, né, a atitude de chegar no coração do outro, de reconhecer a necessidade, de acolher, né, mas se manter naquela postura adequada de um sentimento equilibrado, né? Não de um sentimento sentimentalóide, como a Joana nos coloca. Silvia? Obrigada, Gerson. Boa noite. Uma pergunta. Por exemplo, isso que você está acabando de falar implica também, por exemplo, em pessoas que fazem, que nunca dizem não, que estão sempre servindo. Seria essa coisa também, de certa forma, um ego que quer ser amado, ou porque também a pessoa tem uma certa falta de amor próprio, coisa assim? Qual que é a É, medida entre uma coisa e outra nisso, por favor? é muito complexo, né, Silvia? O quanto que o ato sacrificial de alguém é um ato de amor pleno, com vários espíritos, né, que tem essa capacidade de doação extrema, né, e realmente faz um sacrifício e abdicam, né, de conforto, de se privam de movimentos individuais, né, mesmo, de ter uma família, de ter, né, e realmente dão um sim para a vida e para a vontade de Deus, né? E daqueles que se colocam nesse lugar, mas não é um sacrifício genuíno, né? É uma coisa ansiosa, é uma coisa neurótica, né? Então, saber separar o que é neurótico de um padrão de funcionamento, de um fazer, 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 mas que não é sustentado por um verdadeiro sentimento. Porque a análise, a reflexão e o trabalho de avaliar o nosso mundo interno é fundamental. Porque uma coisa é o comportamento que aparece, outra coisa é o que move esse comportamento. Né? Por isso que aquela mulher adúltera que lava os pés de Cristo com os cabelos, né? Que é visto como um comportamento repreendido pelo olhar dos outros, Jesus diz que o que vai dentro dela é muito amor. Enquanto Marta, que está lá, né, lavando a louça, arrumando a casa, enquanto Maria está nos pés do Cristo e reclama de Maria para Cristo, né? Olha, Maria está aí sem fazer nada, né? Olha só que preguiçosa, que egoísta, né? E eu aqui fazendo um monte de coisa. E ele fala, Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, naquele momento, né, existe um sentido maior, que não é as coisas do mundo. E é o tarefismo de Marta. Então, às vezes, esse tarefismo é um tipo de um certo masoquismo, né? De não me permitir ter prazer, de relaxar, e tu tem um padrão de culpa que parece que eu estou sempre que me redimir, que eu parece que eu não tenho permissão de estar nesse mundo, né? E aí eu sou então eu estou sempre a serviço para aplacar mais uma culpa ou por uma baixa autoestima do que realmente um ato amoroso. Então essas coisas a gente tem que avaliar muito bem, porque às vezes a gente confunde. Né? Porque nesse caso, por exemplo, às vezes a pessoa também que faz, que serve, daí eles ressentem quando não agradecem, né? Seria, quer dizer, não é mesmo o Sim. caso da Marta, mas de certa forma é parecido, não é? Aí eu fiz tanto e a pessoa nunca me agradeceu. Na verdade, exatamente, né? Silvia, não estou fazendo espontaneamente, né? Ficam magoadas, ressentidas, a gente vê que ali elas estão realmente querendo controlar o outro, querendo, exigindo alguma coisa em troca, né? Seja afetiva, seja reconhecimento, seja o que for. E aí realmente aí desvela a nossa sombra por trás daquele ato, né? Porque seria, desculpe, só para clarificar minha mente, seria, por exemplo, também a questão de que a pessoa passou por certas dificuldades, de não se sentir amado, de não ser. Seria uma coisa assim, ou simplesmente parte de um egoísmo natural que a gente tem? Não, tu vê, o Chico Xavier passou por tanto sacrifício, né? Ele perdeu a mãezinha dele cedo. Ele foi criado depois por uma mulher que
furava ele com garfo, fazia lamber a ferida do filho dela, né? Então, isso que foi imposto para o Chico era um exercício de humildade e de entrega, de abdicar dele. E o fazer dele não foi movido pela carência, né? Foi uma experiência dolorosa, de privação, de humilhação, mas o sentido que moveu ele era genuíno, né? Ele era um espírito de muito amor, de muita entrega. Então, as situações da vida, elas marcam a gente, mas essa marca pode ser tanto para o bem como para o mal, a depender da leitura que cada um faz. Então, por trás dessa dinâmica, está sempre o espírito ali, que está interpretando e assimilando aquela realidade conforme os recursos que tem, né? Então, isso é muito relativo, né? Sara? Posso agora. é, a pergunta da Silva praticamente era mais ou menos o que eu ia fazer. Eu achei mega interessante, porque eu também já me fiz várias vezes essas perguntas para mim mesma. Eu achei a Silvia com uma grande sinceridade e coragem de perguntar isso, porque é umas coisas que nós temos que nos perguntar muitas vezes. Essa história assim que a pessoa quer fazer sempre para os outros, também tu falou do Chico, mas eu acho entre o Chico e nós tem uma diferença muito grande ainda. A gente não chegou àquele padrão do Chico Xavier. Acho que pelas coisas que ele passou e pelo amor que ele tinha pela alma humana era muito grande. A gente, pode ser também que a pessoa quer fazer isso para ser amada, para mostrar para todo mundo, olha como eu sou querida, como todo mundo gosta de mim, eu estou sempre servindo. E geralmente eu vejo pessoas que fazem isso, elas se esconderem como se elas não tivessem problema na vida delas. Os outros estão sempre chegando, derramando os problemas. Ah, eu estou aqui para resolver esses problemas da É. pessoa. Eu sou assim, tipo, todo mundo me procura. E o que que é isso? É uma falta de autoestima ou amor próprio? Ou quer ser amado? O que que é isso? Tem que avaliar, né, Sara? Porque cada ser humano é um mundo, né? Então, as razões que Sim, movem esse comportamento varia de cada pessoa. Mas enquanto o Chico é movido por um sentimento de caridade, né, genuíno, né, que sim, representa realmente esse amor conquistado e essa capacidade de se doar verdadeiramente, a maioria de nós ainda essa doação sim. é o nosso egoísmo disfarçado. Então, pode ser por carência, pode ser Uhum. por culpa, pode ser por insegurança, pode ser por autoestima baixa. Daí cada um tem que avaliar realmente, né? E Mas ser tem um honesto problema atrás consigo. disso. Quando a gente É, acha que alguma coisa tem, eu tinha é, dificuldade para dizer não. E eu comecei a trabalhar em mim, daí eu fui para frente do espelho. Eu disse, eu não sou mula de carga, eu tenho que dizer não quando eu não posso. Eu, não, eu vou agradar o fulano, o ciclano, ou é. agradar o melhor amigo, agradar o marido, o companheiro, ou sei lá quem seja. Uma hora a gente tem que aprender, então a gente vai Porque aprendendo. a caridade não envolve só o sim. A caridade também envolve, Exatamente. envolve também o não. Então, a É, sabedoria da caridade envolve reconhecer qual é o contexto que aquela alma se encontra e o que a alma precisa realmente, né? Ser sim, caridoso é dar o que a vida necessita verdadeiramente, que o outro necessita verdadeiramente. Por isso que Jesus não curava todo mundo. Porque exato. Jesus, de uma certa maneira, esperava o tempo certo para poder trazer a informação, Hum. ou de uma certa maneira. Né? Então, às vezes a caridade, né, envolve apenas ter paciência para o outro O, e aguardar, sim, né, e sim. não, O, e não o, envolve às vezes, dizer não, mas compreender e tolerar o outro ao sim. mesmo tempo. E outra pergunta aí, agora, tudo como a Silvia fazendo várias perguntas. Outra pergunta, por exemplo, você teve uma amiga minha que um dia eu vi uma situação dela, ela disse assim: Ah, eu aceito isso porque eu quero também que o outro me aceite. Eu disse: Sim, mas a gente não tem que aceitar o que é errado assim só porque a gente quer que o outro aceite a gente. Eu até hoje não entendi direito essa situação. Eu vou ver que a É, pessoa está
que tu conseguiu desvendar uma coisa muito boa para mim uma vez numa das tuas falas aqui. Não é que a gente não vai ver o mal, a gente sabe, está vendo que tem o mal. Eu tenho o mal dentro de mim, outro tem o mal, mas eu não preciso jogar na cara da pessoa, tem que ter cuidado como lidar com aquela pessoa. Aquela fala eu achei muito legal, mas até agora eu não entendi. Ah, eu aceito aquilo porque eu também quero ser aceita pelo outro. Então, o outro pode fazer o que ele Eu não quiser. sei o contexto, né? O contexto, Hum, se o contexto é poder conviver com as diferenças, né? Eu aceito que tu seja de uma religião diferente da minha, porque eu também quero que tu respeite minha religião. Daí isso é uma coisa, né? Daí tem um sentido de eu poder sim. saber lidar com o que é diferente e aceitar o Uhum, outro como ele é, porque eu também quero ser também respeitada uhum, e aceita como eu sou. Agora, se eu aceitar é um jogo de submissão, aonde eu estou, de uma certa maneira, é, precisando desse olhar do outro, dependendo desse olhar do outro, daí é uma outra coisa, né? Daí é uhum. uma fragilidade minha. Então, são coisas diferentes daí, né? Ok, obrigada. Eu sou ali. Sim. Então, eu estava pensando aqui, porque eu tenho espontaneidade e impulsividade. Isso é uma coisa de mim. Eu sou desse jeito. Então, se eu vejo uma pessoa que está necessitada, eu não fico esperando, doutor Gelson, puxa, ninguém nem vê, não percebe nada, eu vou lá e faço. Eu não tenho jeito para mártir, como é que é para ser mártir de jeito nenhum. É uma coisa que eu tenho de ir e ajudar, e eu vou e ajudo. Eu dei já roupa minha, assim, tirei do corpo mesmo, e dei para a pessoa em 2020. Até era um trabalho com o Marlon, que nós uma aula, e ele disse, Alçoli, você deu mesmo a roupa? Eu dei a capa, eu disse, dei sim. A coitada estava tiritando de frio, eu sabia que eu tinha uma outra em casa, a minha mais velha, e dei aquela para ela. Então, eu fiz isso do coração. Isso não era porque eu estava necessitada de me mostrar para ninguém, que ela nem sabia quem eu. E muito Na menos verdade, eu eu fiz sou ali. isso numa forma bem discreta. Trouxe ela até Aham. aqui e dei É, a capa para ela. Serviu, o menino, o filho ficou muito contente. Nossa, mãe, serviu para você. Eu li para ela e já sabia que ia servir aquilo para ela. Eu fiz do coração. Era dia nevando, aquela noite de dezembro em 2020. Então, eu não estou contando para aparecer, não. É para dizer para você que a gente pode fazer também de forma genuína, sem estar com alguma. o que Como vai é que no você falou? coração de cada De quer um, né? ser, né, mostrado, sei lá o quê. Não, nem penso. Nem passou na minha cabeça, eu tive pena da pessoa. Isso existe, né, Gelson? Não sou nenhuma O que santa, vai não, no, viu? Tem um monte de defeito, viu, gente? sim, o que vai no coração de cada um, né, eu sou ali. Isso é uma questão lá profunda de cada um, o quanto isso é espontâneo, o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso se Eu justifica morri de pena. Eu como. chorei com ela. Ela estava chorando, eu também comecei a chorar com ela, sabe? Sim. O mais importante que eu acho disso tudo que a gente está falando, né, que qualquer movimento nosso, né, Uhum. que joga em favor do outro, da vida, mesmo que ainda tenha, digamos assim, notas de egoísmo, né? Mesmo que ainda tenha interesses outros, é melhor fazer alguma coisa de bem, de bom, do que não fazer nada, né? Então, de certa maneira, o nosso exercício, né, é tentar sair da gente, né? Mesmo que seja no esforço para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, né? Mas esse esforço, diz a Joana, vai proporcionando uma segurança social e um movimento, né, de fraternidade que engloba esse respeito por todas as expressões Isso. que, com o tempo, vai gerando uma motivação para o engrandecimento da vida, né? Então, justamente é a lei do amor aí, né, que a gente está aí promovendo de um jeito ou de outro, né?
e poder aos pouquinhos ir burilando esse processo, sabendo separar o joio do trigo, o que é esse movimento que é mais verdadeiro e que já parte de uma natureza mais realmente amorosa da gente, o que é ainda da nossa necessidade, porque essas coisas se misturam muito ainda, né? Às vezes a gente já vai ser mais espontâneo e mais verdadeiro em algumas coisas, em outras a gente é movido por outras necessidades que ainda são egoístas. Então, dependendo de onde bate em nós, da necessidade que está em jogo, às vezes a nossa faceta mais forte é a faceta amorosa e disponível, e às vezes a faceta mais forte é a sombra do egoísmo escondido ali por trás daquela atitude. Então, isso é uma questão de cada um avaliar, né? Sim. O que eu acho interessante aqui que a Jona coloca no capítulo, né? Quando ela cita Jesus, é, é que ele usava a técnica da maêutica, a Jona falava, né? Que é a técnica socrática, né? Não do ponto de vista filosófico, Sócrates tentava fazer perguntas, né? Para extrair da pessoa o conhecimento que já estava dentro dela, né? Ou seja, né? Mas então, de uma certa maneira, ele também nessa didática maêutica, né? Ele também despertava o melhor dentro da pessoa, né? Aquele potencial, encorajando, né, todos ao autocrescimento, né? E atraindo também pela força espiritual dele, né? E essa vontade de ser melhor, porque a presença de Jesus é, perturba a gente, né? A gente não fica indiferente a ele. Então, ele é como uma força que nos atrai, né? Mesmo a gente não tendo consciência disso, ou que nos incomoda, mas de uma certa maneira é uma presença que vai trazendo para nossa consciência, seja de maneira mais direta ou não, essa natureza divina que habita nele e ele expressa como modelo do que é de mais grandioso, para que suscitar em nós também, né, o despertar da nossa possibilidade de despertar o melhor também de cada um, né? Então, isso que eu acho legal aqui que Jona coloca, né? A Jovelina tinha uma coisa, tinha levantado a mão antes, não sei se ela queria falar alguma coisa. Tudo bem? Já foi respondido, obrigada. Tá bom. Gil? Boa noite a todos, boa tarde. Trazendo essa metodologia de Jesus, né? A gente sabe que o egoísmo está muito ligado ao interesse pessoal, que é tão bem tratado na questão 895 do Livro dos Espíritos. E minha questão na história daquele jovem que busca Jesus, né, para seguir, e Jesus diga, larga tudo e me segue. Aí ele fala que vai, não, ele tem que enterrar o pai, né? Então Jesus diz, deixa os mortos enterrar os mortos. Essa também é uma atitude egoísta, porque é o interesse pessoal dele, né? Sim, com certeza, né, Gil? Ele realmente não consegue se desprender das pseudo-necessidades que ligou para ele. Ele acha aquilo importante. Então é importante para o ego ainda preso na gratificação, nas necessidades primárias do prazer ou das emoções, e não realmente, né, aceitar esse convite maravilhoso, né, que Jesus faz e diz, olha, sim, tu quer então me seguir, né, larga tudo e vem, né? Então é algo difícil, né? Muito difícil, e que realmente esbarra no egoísmo. Então, ali tem essa questão do egoísmo dele que... Agora, o que eu acho importante também, né, porque depois do egoísmo a gente avança para a vingança, é o fato que o egoísmo vai nos deixando, muitas vezes, trazendo o pior de nós. Porque o egoísmo vai mascarando frustração, raiva, né? E aí quando o outro não dá para a gente o que a gente quer, ou quando o outro frustra a nossa expectativa,
não responde, né? Ou a gente põe uma carga de energia, né? De afeto, de consideração, e o outro, por egoísmo dele, ou por desinteresse, ou por qualquer outra razão, não corresponde aos nossos anseios, vem a ferida desse ego que não suporta. E aí começa realmente um drama interno da gente, né? Que envolve o ódio, que envolve o rancor, que envolve a mágoa, e entra também daí a necessidade de destruir o outro, né? Vingança, se vingar, porque tu está hipervalorizando a você mesmo, né? Vânia? Oi, boa noite. É, eu sei que você já está aí na parte da vingança, mas com relação ao egoísmo, eu achei bem interessante a parte onde ela fala que quando o homem se impregna do sentimento de amor sem jaça, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber na inspiração ao tempo em que fruem emoções incomuns que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. E eu gosto muito daquela passagem, né? Com Jesus, o jugo é leve, né? Então, eu fiquei pensando aqui, se é como se fosse um celular, né? Você liga para alguém com o teu celular, e aqui, quando a gente sintoniza, é, é, a gente fica impregnado do sentimento do amor, pelo menos pelo esforço, né, que a gente não tem ainda essa consciência do amor verdadeiro, mas quando a gente está se esforçando, né, então isso nos liga, nos conecta com o psiquismo de Jesus, né, e isso vai nos aliviando nas tarefas que a gente tem, né, porque é como, eu entendi assim, eu não sei se está certo, é como se a gente estivesse caminhando mais junto com ele, né? Assim, numa companhia mais, dentro daquelas vibrações de Jesus, através dessa sintonia do esforço de querer amar, né? De fazer o bem. Vai, o raciocínio está correto, já? Sim, com certeza, Vânia, porque todo esse processo desses capítulos que a gente está falando, porque o item é Jesus e o relacionamento. Porque, seja do ponto de vista do egoísmo ou do amor, da caridade, seja do ponto de vista do perdão ou da vingança, o que está em jogo são os nossos sentimentos. Uhum. Né? Então, de uma certa maneira, o movimento todo envolve o trabalho de educação e engrandecimento do nosso sentimento. Então, de uma certa maneira, nós somos contagiados pelo amor do Cristo e nosso sentimento vai também, aos pouquinhos, né, sendo depurado. Né? Então, e a gente vai desenvolvendo o sentimento de amor, desenvolvendo uma compreensão, fazendo uma conexão com o divino. Então, sim, nós nos conectamos e, de uma certa maneira, reconhecemos em nós também esse hábito de sustentação da vida que permeia todo o universo e que perpassa a nossa realidade interna. Né? Então, de uma certa forma, né, o jugo é leve porque a gente tem um sentimento amoroso que faz que a gente compreenda um sentido maior e que torna aquela realidade que pode ser pesada em algum nível, sacrificial, leve, né? Porque a compreensão, e a compreensão não é da cabeça, a compreensão justamente é do coração, né? E, então, qualquer movimento que é, desarmoniza, que quebra essa caminhada, né? A gente perde essa conexão com Jesus, com Deus, e perde a conexão conosco mesmo. E a gente acaba, muitas vezes, aí aprisionado num processo auto-obsessivo, né? Pela nossa dor, pela nossa raiva, pela nossa fraqueza, pela nossa frustração, pelas nossas carências, e vamos nos reenredando nesse processo aí, né? Porque a vingança não é só aquela vingança odiosa, sustentada por fantasias
de destruir o outro, né? De vinganças elaboradas, com requinte, né? Tem as pequenas vinganças do dia a dia, né? Quanta fofoca que a gente faz que não é um tipo de vingança, uma forma de destruir o outro um pouquinho. Quanto revide no dia a dia que a gente faz para o outro, que não é um tipo de vingança, né? Quantas raivas que são despertadas em nós, que são também um tipo de vingança. Então, de uma certa maneira, né, a gente está nesse jogo, né, interno, mobilizado, aonde esse núcleo da vingança está aceso, está vivo e se apresenta de várias maneiras. E ao contrário da mesma coisa, né? De poder, de uma certa maneira, vibrar no bem e fazer alguma coisa de bom que nos dá essa alegria, né? Essa sensação de desperta em nós, alimenta nossa alma, renova, fortalece e gera, então, essa alegria, né? Que nos faz mais abertos ainda em comunhão com a vida e com o outro. Débora? Obrigada. Boa noite, gente. Gelson, eu também, a minha dúvida ainda nesse capítulo sobre o egoísmo, e eu acho que lá pelo meio também, Joana vai falar sobre alucinação masculina e alucinação feminina, né? Ele fala, né, do ponto de vista da psicologia profunda, quando ele está falando ela tá falando de Jesus. E aí eu sei que eu tenho que voltar para os Dominação. fundamentos, né, de Ana, mas eu não entendi por que que ela foi falar disso aqui no meio do egoísmo, eu fiquei me perdida. Não, porque de uma certa maneira a Joana ela sempre está ampliando, né? Ela é um espírito muito inteligente, muito sagaz, muito profundo. Então, ela está mostrando que existe uma alucinação masculina, né? Que a gente fala desse patriarcado, desse masculino violento, dominador, que envolve um masculino egoísta, né? Que tem o direito de estar à frente de tudo, de subjugar a mulher, mas ela quer mostrar que também tem um egoísmo feminino, uma alusão feminina, também da fragilidade. Porque muitas vezes o jogo da mulher frágil é uma forma egoísta de ter o controle sobre o outro. Ela quer relativizar para mostrar que a coisa, para mostrar justamente como o egoísmo se disfarça, né? Então, muitas vezes, um discurso de fragilidade, de passividade, de uma emotividade, né? Que está ali querendo envolver, seduzir e se colocar como uma pessoa, né? Também está, muitas vezes, isso que elas chamam de uma alucinação feminina, né? Da fragilidade. Então, tanto o excesso de fragilidade do feminino, com a sua emotividade desordenada, com o excesso de alucinação masculina, através de uma autoafirmação violenta, representam polaridades diferentes da mesma moeda, que é esse jogo egoísta. Então, é disso que ela está falando. Obrigada. Muito bem. Então, indo à frente, alguém tinha levantado a mão, mas acho que já. Então, de uma certa forma, né, gente, a gente tem que começar realmente, né, ver o quanto por trás das nossas atitudes, né, a gente está movido também por esse egoísmo ou esse ódio, né, que envenena o sentimento e entorpece a razão. Que é uma frase que ela traz aí no capítulo da vingança, mas tem uma outra frase que ela traz num outro livro que eu não lembro agora, né? Eu acho bem interessante, né? Que é mais ou menos parecida com essa, né? Não te permitas concessões desconcertantes que anestesiam a razão, que anestesiam, que entorpecem a razão e anestesiam o sentimento. Então, tudo que entorpece a razão e anestesia ou envenena o sentimento, a gente tem que estar atento, né? Porque geralmente, quando a nossa razão é entorpecida e o nosso sentimento é envenenado ou anestesiado, é porque alguma coisa do nosso complexo foi ativado.
né? Porque o complexo tem esse dom, né? O complexo negativo. Ele é um fator de perturbação da nossa ordem psicológica, do sistema de harmonia psicológica, né? Quando vê, a gente está, né, com o nosso sentimento perturbado, a nossa razão entorpecida, né? Então, isso é uma questão importante na análise de nós mesmos. O que perturba o meu sentimento? O que entorpece meu sentimento? Não é só o sentimento enquanto raiva, ódio, incômodo, mas também é o sentimento enquanto de desistir, se acomodar, de perder o sentido, de perder a motivação, né? Então, qualquer movimento que entorpece a razão e anestesia o sentimento, a gente tem que ligar assim o pisca-pisca vermelho e dizer, opa, tem alguma coisa aqui acontecendo comigo, né? E aí poder entender que tem alguma parte nossa que tocou nessa sombra aí, ligada a algum padrão, algum conteúdo, algum núcleo que envolve. Se a gente vai analisar, a gente vai chegar geralmente à questão do egoísmo. Então, são questões importantes que a gente tem que considerar, né, na nossa dinâmica psicológica, né? ¿Puede repetir el concepto, por favor, Gelson? Oi? Si es posible repetir el concepto, por favor. Conceito? No te permitas Sim. Não te permita concessões desconcertantes, né, que perturbam, né, o sentimento, ou que perturbam a razão e anestesiam o sentimento, né? Alguma coisa assim, né, que ela fala, né? Que entorpece a razão e perturbe o sentimento. Então, ou anestesia o sentimento, né? Alguma coisa, porque de uma certa maneira, né, o sentimento e a razão são as duas forças, são os dois elementos de discriminar a vida, né? O sentimento também é uma forma de razão. Então, a gente tem a razão de um lado, através da mente, dos valores, que é ligado à nossa capacidade de pensar e cognitivamente entender a realidade. De outro lado, a gente tem o sentimento que também discrimina a realidade e qualifica a experiência, que dá valor para a experiência. Então, eles são nossos órgãos centrais, né? Então, se o sentimento e a razão está perturbada, ou está entorpecida, ou está anestesiada, tem algo ali que está de complicado, que foi ativado dentro da gente, né? Então, né, gente, né, a proposta, né, que Joana coloca, né, é trazer a nós, né, para essa harmonia, né, essa harmonia plena que ela fala, que a fatalidade da vida é isso, né, e da importância, então, de exercitar o equilíbrio do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, né? manter esse equilíbrio, né? E poder ir operando nessa educação dos sentimentos, né? Porque, na verdade, o que está em jogo aí, que não basta fazer consciência intelectual, não basta reconhecer. Tem muita gente que sabe muito de espiritismo, né? Que vai a lágrimas com uma mensagem espiritual, né? Que lê Kardec e que lê Joana, a gente lê muito, a gente estuda muito, mas se o estudo fosse apenas a condição, estava todo mundo já com duas asinhas lá no céu, né? E, na verdade, tem muita gente que conhece muito, tem muita informação, que lê muito, mas não educou sentimento, não trabalhou seu mundo interno. Então, fazer consciência é mais do que conhecer.
conhecer é uma coisa, fazer consciência é outra coisa. Então, de uma certa maneira, assim como fazer contato com uma pessoa é uma coisa. Eu posso estar em contato com vocês, mas não quer dizer que eu esteja em conexão com a alma de vocês, né? Então, uma coisa é fazer contato, outra coisa é realmente estar em conexão com o outro, né? Então, são processos que a gente tem que, de uma certa maneira, estar atento, né? Eu tenho ainda a aula da FEB, então a gente não pode se alongar muito. Deixa eu mandar já o link lá da Maçã do Caminho, então vamos A ver semana aqui que vem, então, sobre a piedade filial, né? Talvez. tá, assim, a gente vai continuar assim. Ah, pois não. Tá, Silvia, alguma coisa que seja rápido? Bem rapidinho, é só uma coisa, aquela pergunta que a Vânia fez, eu acho que realmente quando a gente sai da gente, do nosso conforto, do nosso egoísmo, para fazer alguma coisa que supere o nosso ordinário, parece que Jesus fica com a gente. Tem momentos que a gente sente a presença dele na nossa vida, quase que palpável. Então, eu acho que o que ela falou, acho que tem razão, porque isso acontece na gente. Tu entra, né, no Unus Mundo, né, nessa unidade original com Jesus e com Deus, né? Toda vez que tu vibra na faixa do amor, tem uma atitude amorosa, tu realmente, nesse momento, tu se torna também divino num certo grau, né? E vive esse lugar e se conecta com o que é de melhor aí no mundo. Então, tu tá vivendo, sintoniza com Jesus e com a própria divindade, com certeza. Ok, vamos para encerrar então, e semana que vem a gente continua no mesmo item, tá bom?